Hoje vamos estar estudando Provérbios capítulo 12, o livro que escreveu o rei Salomão. E o tempo todo o livro de Provérbios nos convida a buscar sabedoria. Quando nós adquirimos a sabedoria, as coisas se tornam mais fáceis. Nós conseguimos passar pelos desafios de forma mais sábia, de forma mais leve. Olha o que diz aqui. O 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Aquele que não tem sabedoria, todas as vezes que ele for corrigido, disciplinado, ele vai se ofender. Mas aquele que tem sabedoria, ele vai amar quando ele for corrigido, porque ele vai entender que ele vai aprender com aquela correção. Olhe o quanto é válido se obter a sabedoria. Olha o quanto é gracioso um ser humano saborear desse presente dado pelo Criador, que é ter sabedoria. E olha o que diz aqui o 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Aqui o Senhor está nos falando que aquele que é justo, as suas raízes não serão removidas. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A mulher que adquire a sabedoria é a coroa do seu marido, é a coroa do seu esposo, mas aquela que não tem a sabedoria é como uma podridão. O livro de Provérbios compara uma podridão, é uma coisa suja, que olha só, nos ossos. Além de ser comparada com uma podridão, é comparada nos ossos. Por que nos ossos? Porque é os ossos que nos mantém de pé. O formato do nosso esqueleto, formado pelos nossos ossos. Se eles estão podres, não tem como se manter de pé. Então o marido ele não consegue se manter de pé, porque a podridão está nos seus ossos. E aqui diz: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. A casa dos justos vai permanecer de pé, porque tem uma esposa sábia, tem uma esposa que não é comparada como uma podridão nos ossos. E a sabedoria é algo que é buscada a cada dia. A sabedoria é algo que adquirimos, mas precisamos buscar, precisamos clamar pela sabedoria. E aqui diz: segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Aquele que usa de perversidade no seu coração não conhece a sabedoria e vai ser desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que vanglorioso que tem falta de pão. Aqui está falando que é melhor aquele que tem pouco do seu trabalho, mas não se vangloria
pode ter certeza, aquele que se vangloria vai ter falta de pão, porque o Senhor não se agrada. O 10 diz assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O que lavra a sua terra vai ser farto de pão. O que lavra a sua casa, a mulher que é sábia, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, do seu esposo, ela vai ser farta de pão. Olha o que diz aqui: o que lavra a sua terra. Nós podemos fazer uma analogia para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Aquele que lavra é a mesma coisa de dizer aquele que cuida. E para saber cuidar da nossa casa, da nossa família, nós precisamos buscar a sabedoria. O 12 diz assim: o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. A raiz do justo produz o seu fruto. Aquele que planta as suas raízes de sabedoria, ela vai colher o seu fruto lá na frente. Aquela esposa que é sábia, que conduz o seu casamento com sabedoria, os frutos ela vai ter lá na frente. Ela vai ter uma família equilibrada, ela vai ter filhos que vão estar enraizados na família que foi construída com sabedoria. O 13 diz assim: pela transgressão dos lábios o mal se enlança, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuída. Olha o que diz aqui: aquilo que as nossas mãos fizerem, pode ter certeza que será retribuída, tanto para o bem quanto para o mal. Aquele que planta o mal vai colher. Aquele que plantar o bem vai colher. É com as nossas mãos. O plantio é opcional. Nós escolhemos o que vamos plantar, mas a colheita, ela é obrigatória. Se eu plantei com sabedoria na minha casa, na minha família, eu vou colher desses frutos. Mas se eu não plantei coisas boas, eu não vou poder colher. E o 15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parecem ser reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Precisamos saber as mesas que nós vamos sentar. Precisamos ter sabedoria ao escolher as nossas amizades. Com quem nós vamos querer compartilhar os nossos dias. Se nós queremos ser sábios, nós precisamos buscar estar com as pessoas que nos ensinam coisas sábias. E aqui o 16 diz: a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém a cuja tagarelice é como porta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha só,
aquelas pessoas que são sábias, a língua, ao abrir a sua boca, vai servir como remédio, é uma medicina para aqueles que estão ouvindo. Mas Vanessa, como eu vou chegar a esse nível de abrir a minha boca e a minha língua ser como medicina? É buscando pela sabedoria. E a sabedoria, ela vem quando nós buscamos. Nós vamos encontrar, porque ela está escondida. E nós precisamos buscar como se busca um tesouro. Precisamos caçar pela sabedoria, como se caça a um tesouro. E o 19 diz assim: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Não dura para sempre a mentira. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Precisamos ter sabedoria ao abrir a nossa boca, porque a palavra diz que a nossa língua é como medicina. Nós escolhemos se vamos matar ou dar vida usando as nossas bocas. O 21 diz: nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente serão o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astúcia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, não a morte. A vida está na vereda da justiça. E essa sabedoria que tanto fala o livro de Provérbios, se faz necessário buscarmos a cada dia. E nós encerramos aqui este capítulo 12. Eu me chamo Vanessa, eu te convido a curtir, a compartilhar e convidar mais pessoas a fazer parte desse canal. Beijos e até a próxima.